Você passou a vida inteira acreditando que a riqueza era algo difícil de alcançar. E exatamente essa crença foi o que te manteve pobre. Não foi o mundo que te limitou, mas a sua própria mente criou as fronteiras dentro das quais você se movia. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo começa a se deslocar dentro de você. Uma verdade antiga desperta, que sempre esteve aí, escondida sob camadas de medo e dúvida. Você não está aqui para aprender uma nova técnica ou decorar uma fórmula. Você está aqui para se lembrar de algo que esqueceu desde que, ainda criança, aprendeu a linguagem dos adultos. Aquela linguagem da limitação, da escassez, da falta. Existe outra linguagem, mais antiga, mais verdadeira, e ela está falando agora com você através do silêncio da sua mente. A riqueza que você procura já existe. Ela não é um futuro que você precisa criar, mas um presente que finalmente você tem permissão de perceber. O seu subconsciente não conhece pobreza, não conhece limites, não conhece impossibilidades. Ele só conhece aquilo que você imprimiu nele com convicção. Durante anos, você disse a ele que dinheiro é difícil de ganhar, que nunca tem o suficiente, que os outros são privilegiados, que as circunstâncias trabalham contra você. E o subconsciente, que não tem crítica, não tem moral, não tem lógica, acreditou em você, aceitou o que você lhe deu e reproduziu essas imagens no seu mundo exterior. Cada dificuldade que você viveu, cada oportunidade perdida, cada preocupação financeira foi apenas o espelho fiel daquilo que, dentro de você, era considerado verdade. Mas agora, neste momento, você pode escolher algo diferente. Não através de esforço, não através de força de vontade, não através de esperança desesperada, mas através de um reconhecimento silencioso. Você começa a compreender que a sua mente é o Criador e o mundo é a criação. O que você pensa torna-se aquilo que você experimenta, não imediatamente, nem sempre da forma que você espera, mas inevitavelmente, de maneira inescapável, com a certeza de uma lei da natureza. Joseph Murphy entendeu isso e ensinou com a simplicidade de quem conhece a verdade. Ele não disse que você precisava trabalhar mais duro ou se esforçar mais. Ele disse que você precisa mudar as imagens internas, as crenças que, como arquitetos invisíveis, moldam a estrutura da sua vida. Você não vive num mundo de fatos, mas num mundo de interpretações. Duas pessoas podem viver a mesma situação e chegar a conclusões completamente diferentes. Um vê obstáculo, o outro vê oportunidade. A diferença não está na situação em si, mas na lente através da qual ela é vista. Essa lente é o seu sistema de crenças, a rede de convicções que você construiu ao longo dos anos, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes por repetição, muitas vezes por absorver os medos dos outros. Seus pais talvez tenham dito que dinheiro não cresce em árvore, que é preciso ralar para ganhar cada centavo, que só os sem escrúpulos ficam ricos. Você ouviu, você acreditou, e o subconsciente tomou isso como ordem. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não diferencia erva daninha de flor. Tudo o que você plantar vai crescer. Se você semear pensamentos de escassez, colherá escassez. Se carregar imagens de falta, a falta se manifestará na sua vida. Mas o oposto também é igualmente verdadeiro. E essa é a grande esperança, a promessa silenciosa que espera por você a cada instante. Você pode semear novas sementes, pode começar a alimentar imagens de abundância na sua mente, pensamentos de prosperidade, sentimentos de gratidão pelo que já está presente. E o subconsciente, sempre obediente, sempre fiel, fará essas sementes crescerem também. Mas aqui está a dificuldade, a única verdadeira dificuldade nesse caminho. Não basta pensar as palavras, não basta dizer eu sou rico, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, se no seu coração moram dúvida e medo.
O subconsciente não escuta as suas palavras. Ele escuta o seu sentimento. Ele responde à carga emocional que acompanha os seus pensamentos. Se você diz, eu sou rico, mas por dentro sente o peso das dívidas, o pânico da próxima conta, a vergonha da situação financeira, então o sentimento dominante é o medo, não a riqueza. E o subconsciente seguirá o medo, porque ele é mais forte, mais real, mais presente em você. Por isso, Murphy sempre insistiu que a mudança não acontece por força, mas por uma reeducação suave e constante da mente. Você precisa aprender a morar nos seus pensamentos, não apenas superficialmente, mas profundamente, emocionalmente, corporalmente. Você precisa se permitir sentir a sensação de riqueza antes que ela apareça na forma externa. Essa é a chave. O sentimento cria a forma e não o contrário. A maioria das pessoas espera que as circunstâncias externas mudem para então poder se sentir rica. Mas essa é a ordem invertida. Primeiro vem o sentimento interno, a convicção interna, a certeza silenciosa de que você já vive num estado de abundância. Depois, como consequência natural, o mundo externo começa a se reorganizar para corresponder a essa verdade interior. Isso não significa negar a realidade, não significa fingir que os problemas não existem. Significa parar de dar aos problemas o poder de definir quem você é. Você não é a sua situação financeira. Você não é o seu passado. Você não é a soma dos seus erros ou fracassos. Você é uma consciência, um espírito, uma extensão da inteligência universal que age através de você. E essa inteligência não conhece limites. Ela só conhece crescimento, expansão, expressão. Quando você se identifica com essa inteligência, quando começa a pensar a partir dessa perspectiva, tudo muda. Você talvez esteja se perguntando como isso é possível. Você olha para a sua conta bancária, para as suas contas, para as suas circunstâncias e não vê espaço para mudança. Mas esse é o engano do pensamento limitado. Você está olhando com os olhos da mente consciente, que só vê o que já existe. O subconsciente, porém, trabalha com o que pode ser. Ele vê as possibilidades invisíveis, os potenciais, os caminhos que ainda não se revelaram. Quando você começa a direcionar a sua atenção do que é para o que pode ser, quando começa a pensar com convicção na possibilidade da riqueza, você dá permissão ao subconsciente para transformar essa possibilidade em realidade. O subconsciente é o intermediário entre o mundo invisível das ideias e o mundo visível das formas. Ele pega as imagens mentais que você alimenta com sentimento e convicção e as molda em eventos, encontros, circunstâncias, oportunidades. Ele trabalha através do que muitos chamam de coincidência, mas que, na verdade, é o desdobramento ordenado da intenção interior. Quando você é rico por dentro, quando vive com o sentimento de abundância, a sua vida atrai riqueza. Não porque você merece mais do que os outros, mas porque você está em ressonância com o princípio da abundância. Murphy falava frequentemente da inteligência divina, que flui através de tudo. Essa inteligência não é algo distante, algo que você precisa alcançar. Ela já está em você. É aquilo que você é no seu núcleo mais profundo. Ela é a fonte dos seus pensamentos, a força por trás da sua imaginação, a vida que pulsa no seu corpo. Quando você aprende a cooperar com essa inteligência, em vez de lutar contra ela, a vida fica leve. Não porque as dificuldades externas desaparecem, mas porque você descobre uma força interior maior do que qualquer desafio externo. Ficar rico é simples, disse Murphy, e essa frase soa quase provocadora num mundo que ensina o contrário. Mas a simplicidade não está na ausência de obstáculos, está na naturalidade do processo quando você se entrega ao fluxo da vida. A vida tende à expansão. Toda planta cresce, todo animal busca sobreviver e se multiplicar, toda forma de vida se move em direção à abundância.
Esse é o princípio básico da existência. Apenas o ser humano, com a sua mente, com a sua capacidade de duvidar e temer, se coloca no caminho desse fluxo natural. Você não bloqueia a sua própria riqueza por falta de habilidade ou de oportunidades. Você a bloqueia pela crença de que ela é difícil de alcançar. Cada vez que você pensa, isso é muito difícil, eu não consigo, isso não é para mim, você envia uma mensagem clara ao seu subconsciente. E o subconsciente, que não discute, não contradiz, não corrige, aceita essa mensagem e a torna verdadeira. Ele organiza as circunstâncias para que a sua crença seja confirmada. Faz você deixar passar oportunidades, inspira decisões que combinam perfeitamente com a sua convicção interna, mesmo que essa convicção seja autodestrutiva. O subconsciente é leal, mas é cego. Ele serve você, porém não diferencia o que ajuda do que prejudica. Ele apenas executa aquilo que você imprimiu nele com intensidade emocional. Por isso, o trabalho que está à sua frente é um trabalho de vigilância. Você precisa começar a observar os seus pensamentos não para julgá-los, mas para reconhecê-los. Quando você pensa em termos de limitação, quando diz a si mesmo que algo é impossível, quando se sente pequeno, impotente, à mercê das circunstâncias, esses momentos são preciosos, porque mostram onde as crenças antigas ainda estão atuando. E nesses momentos você pode escolher. Pode seguir o velho pensamento ou pode parar e dizer: isso é só uma história antiga que eu conto a mim mesmo. Eu posso escolher agora uma nova história. A nova história não é mentira nem fantasia. Ela é a verdade de um nível mais profundo. No nível das aparências externas, você pode estar limitado, mas no nível da mente, você é ilimitado. Você está conectado à fonte infinita de onde todas as formas surgem. Essa fonte não está lá fora em algum lugar, ela está dentro de você. É aquilo que pensa, sente e cria através de você. Quando você se identifica com essa fonte, quando começa a viver a partir dessa identidade, muda completamente a maneira como você enxerga o mundo. Problemas viram oportunidades, obstáculos viram mestres. A falta vira um sinal de que você ainda não está totalmente descansando na sua verdadeira natureza. Murphy ensinava que o ser humano é co-criador com o divino. Isso não significa que você cria o mundo sozinho. Significa que você participa da criação através da sua consciência. A sua consciência é como uma janela pela qual o divino entra no mundo das formas. Se a janela está suja de medo, dúvida e crenças negativas, a luz chega turva. Se a janela está limpa, a luz flui sem obstáculos e o mundo ao seu redor começa a brilhar. Isso não significa que você se torne passivo ou pare de agir. Pelo contrário, quando você age a partir da clareza da sua consciência verdadeira, as suas ações são mais poderosas, mais direcionadas, mais eficazes. Você não desperdiça mais energia em lutas internas, autossabotagem ou preocupação constante se é suficiente. Você sabe que é suficiente não porque conquistou algo, mas porque existe. O seu valor não está nas suas conquistas, mas no seu ser. E a partir desse ser, surgem ações que estão em harmonia com a ordem natural da vida. Existe uma força silenciosa dentro de você que está além de todas as palavras. Essa força não espera a sua permissão para existir. Ela já está aí, sempre esteve, mas ela espera o seu reconhecimento. Espera que você pare de lutar contra ela, pare de se sabotar, pare de se fazer menor do que é. No instante em que você reconhece essa força, no instante em que começa a viver a partir dela, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. E quando você muda, muda a maneira como o mundo responde a você. Tornar-se rico não é questão de sorte nem de acaso. É questão de alinhamento interior. Quando você se alinha interiormente com o princípio da abundância,
A abundância se manifesta na sua vida. Isso não é pensamento mágico, é lei espiritual. Murphy chamava de lei da mente e ensinava que essa lei é tão confiável quanto as leis da física. Se você coloca uma semente em solo fértil, ela cresce. Se você planta um pensamento de abundância no subconsciente e o alimenta com sentimento, ele se manifestará. Mas há uma condição, e essa condição é decisiva. O pensamento tem que ser puro, não pode estar misturado com medo, ganância ou necessidade de provar algo aos outros. Se você busca riqueza para se sentir seguro, o sentimento dominante é insegurança, não riqueza. O subconsciente seguirá a insegurança e criará mais situações em que você se sente inseguro. Se busca riqueza para se sentir superior aos outros, o sentimento dominante é falta de valor próprio, não abundância. E novamente o subconsciente seguirá essa falta. A verdadeira riqueza começa com a plenitude interior. É o sentimento de que você já é completo, de que nada lhe falta, de que neste exato momento, exatamente como você já é suficiente. A partir desse sentimento de plenitude interior, você pode manifestar riqueza não como compensação por algo que falta, mas como expressão natural daquilo que você é. Essa é a diferença entre a riqueza que vem de dentro e a riqueza que você tenta forçar de fora. Uma é sustentável, libertadora, pacífica. A outra é frágil, cheia de ansiedade, dependente. Você provavelmente já percebeu que pessoas interiormente ricas costumam atrair riqueza exterior também. Não porque trabalham mais, mas porque pensam diferente. Elas não pensam em termos de limitação. Veem possibilidades onde os outros veem barreiras. Confiam que a vida as apoia em vez de acreditar que precisam lutar contra a vida. Essa confiança não é ingenuidade. É o fruto de uma compreensão profunda de que o universo não trabalha contra você, mas para você, através de você como você. Murphy dizia que o universo é um campo de infinitas possibilidades. Todas as possibilidades já existem em potencial, e é a sua consciência que decide qual delas se manifesta. Se você pensa em pobreza, atrai a possibilidade da pobreza. Se pensa em abundância, atrai a possibilidade da abundância. Isso não é magia, é mecânica, é o modo como a mente funciona. A sua consciência é como um ímã e atrai experiências que ressoam com a sua vibração. A dificuldade da maioria das pessoas é tentar mudar as circunstâncias externas sem mudar a vibração interna. Querem mais dinheiro, mas continuam pensando em escassez. Querem sucesso, mas ainda se sentem fracassados. Querem paz, mas carregam guerra no coração. E assim, o mundo exterior continua sendo o reflexo perfeito da desordem interna. Murphy ensinava que a única mudança que realmente importa é a mudança interior. Quando você muda o seu estado de consciência interno, o mundo externo muda automaticamente. Não tem outro jeito, porque o mundo externo não é nada além da projeção do estado interno. Agora, neste exato momento, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Você pode continuar seguindo as velhas crenças que te limitaram até aqui, ou pode escolher algo novo. Pode escolher acreditar que riqueza é possível para você, que é natural, que já está a caminho. Essa escolha não é fácil, porque as velhas crenças estão profundamente enraizadas. Elas se tornaram parte da sua identidade. Mas elas não são você. São apenas pensamentos que você repetiu tantas vezes que pareceram verdadeiros. E o que começou como pensamento pode terminar como pensamento. Você começa permitindo-se pensar diferente, não à força, não com esforço, mas com repetição suave e constante. Todo dia, em momentos de silêncio, imagine como seria sentir-se rico agora. Não num futuro distante, mas agora. Sinta a sensação de segurança, de liberdade, de possibilidades. Deixe esse sentimento correr pelo seu corpo, respire-o, deixe-o penetrar em cada célula.
E o subconsciente, que está sempre escutando, absorve esse sentimento e começa a moldar a realidade externa de acordo. Não vai acontecer da noite para o dia. O subconsciente trabalha segundo suas próprias leis e precisa de tempo para dissolver padrões antigos e instalar novos. Mas se você for fiel, se não desistir, se continuar alimentando o sentimento de abundância, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram, a mudança se manifestará. Ela tem que se manifestar porque essa é a lei. O subconsciente não pode fazer outra coisa senão criar aquilo que você imprimiu nele com convicção. Murphy também alertava sobre o perigo da dúvida. A dúvida é como veneno que destrói a semente da nova crença antes que ela consiga crescer. Cada vez que você começa a acreditar na possibilidade da riqueza e depois duvida, você mesmo sabota o seu trabalho. A dúvida envia uma mensagem contraditória ao subconsciente, e o subconsciente, confuso com sinais mistos, manifesta instabilidade. Por isso é tão importante vigiar os pensamentos que você pensa e os sentimentos que cultiva. Quando a dúvida vier, e ela virá, encontre-a com gentileza, não se julgue por duvidar. Reconheça simplesmente que a dúvida é só um velho hábito, um eco do passado. E então escolha conscientemente voltar ao novo pensamento, ao sentimento de abundância, à convicção de que o universo te apoia. A cada vez que você fizer essa escolha, o novo pensamento ficará mais forte e o antigo mais fraco. E um dia, o novo pensamento será tão forte que se tornará a crença dominante, e então a manifestação será inevitável. A vida que você vive agora é o resultado dos pensamentos que você pensou no passado. A vida que você viverá no futuro será o resultado dos pensamentos que você pensa agora. Isso significa que em cada momento você tem o poder de moldar o seu futuro. Não apenas com ações externas, mas com a qualidade da sua consciência. Quando você alinha a sua consciência com a abundância, o seu futuro trará abundância. Quando alinha com a escassez, o futuro trará escassez. É simples e, ao mesmo tempo, tão difícil. A simplicidade está no fato de que você só precisa fazer uma coisa: pensar diferente. A dificuldade está em que você está lutando contra anos, talvez décadas, de condicionamento. Mas você não está lutando de verdade, você está dissolvendo, soltando, está permitindo que a nova crença crie raízes, está permitindo que o subconsciente faça o seu trabalho, está permitindo que a vida se expresse de uma nova maneira através de você. Murphy falava frequentemente da ordem divina. Ele queria dizer que existe uma inteligência que flui por tudo, que organiza tudo, que conduz tudo à sua expressão mais alta. Essa inteligência não é pessoal, mas também não é indiferente. Ela é simples, pura, perfeita, e ela age através de você quando você permite. Quando você deixa de lado os seus pequenos planos e medos e se abre para essa inteligência, você começa a viver milagres. Não porque as leis da natureza são suspensas, mas porque você começa a viver em harmonia com essas leis. Nesse estado de harmonia, tudo é possível. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades se apresentam e tudo parece fluir sem esforço. Isso não é acaso, isso é graça. A graça da ordem divina que se manifesta quando a vontade humana se rende à vontade divina. E a vontade divina não é algo estranho, algo imposto a você. É o desejo mais profundo da sua própria alma, o desejo de expressão, de crescimento, de abundância. Você não está aqui para continuar pequeno, não está aqui para viver em pobreza, não está aqui para se esconder ou se envergonhar. Você está aqui para brilhar, para crescer, para expressar todo o potencial da sua consciência. E isso inclui riqueza, não como fim em si mesma, mas como expressão natural da sua plenitude interior.
Quando você é rico por dentro, a riqueza flui também para o mundo exterior. Não porque você a força, mas porque ela é a consequência natural do seu estado de consciência. Não há limitação na fonte. A fonte de onde tudo flui é infinita. Ela nunca se esgota, nunca seca, nunca conhece escassez. A única limitação está na sua consciência, na sua capacidade ou incapacidade de receber essa infinita abundância. Murphy comparava a consciência a um recipiente. Se o recipiente for pequeno, cabe pouco. Se for grande, cabe muito. A fonte dá sempre, mas você recebe apenas o quanto o seu recipiente permite. E o tamanho do seu recipiente é determinado pelas suas crenças, pelos seus pensamentos, pela sua atitude interior. Quer um recipiente maior? Então expanda as suas crenças. Pare de pensar em termos pequenos. Pare de acreditar que você é limitado. Comece a se identificar com o infinito, com a fonte, com a inteligência divina que não conhece limites. E você faz isso não com arrogância ou declarações grandiosas, mas com humildade silenciosa, com a compreensão de que você, por si só, não é nada, mas tudo através da força que age por você. Essa força é a mesma que faz o seu coração bater, que faz os seus pulmões respirarem, que renova as suas células, que mantém o universo em movimento. É a mesma força que pode trazer riqueza à sua vida se você permitir que ela flua através da sua consciência. Você não a bloqueia por falta de esforço. Você a bloqueia por crenças erradas, por medo, por apego a velhos padrões. E você a libera não com mais esforço, mas com entrega, com confiança, com a certeza silenciosa de que tudo já está bem. Tornar-se rico é simples, porque a própria vida é simples. É a mente que complica, que duvida, que analisa, que teme. Mas abaixo da mente existe um nível mais profundo, um nível de puro ser, de pura existência. Nesse nível não há problemas, não há conflitos, não há limitações. Nesse nível você é um com a fonte e tudo o que a fonte tem também é seu. Isso não é metáfora, é verdade espiritual. Você é uma expressão do divino e o divino não conhece pobreza. Quando você compreender essa verdade de verdade, quando não apenas entender intelectualmente, mas sentir, quando ela se tornar parte do seu ser, tudo muda. A sua relação com o dinheiro muda. Você para de ver dinheiro como algo escasso que precisa conquistar à força e começa a vê-lo como um fluxo natural que passa pela sua vida. Você para de se preocupar, para de ter ansiedade, para de se comparar. Você simplesmente descansa na certeza de que está sendo cuidado, de que é apoiado, de que o universo trabalha a seu favor. E a partir desse descanso, você age. Não age por desespero, não age por medo, mas age por inspiração. Você segue os impulsos internos que vêm do fundo do seu ser. Confia na sua intuição. Aproveita as oportunidades que aparecem, não porque as busca desesperadamente, mas porque elas se apresentam naturalmente no seu caminho. E assim a riqueza começa a se manifestar na sua vida, não como algo que você forçou, mas como algo que se desdobrou naturalmente porque você finalmente parou de ficar no próprio caminho. Essa é a grande lição que Murphy deixou. Você não cria riqueza. Você permite que ela se manifeste. A riqueza já está aí, no reino invisível das possibilidades. Ela só espera que você abra a porta, que mude as suas crenças, que expanda a sua consciência. E no momento em que você faz isso, a riqueza começa a entrar no mundo visível. Não como recompensa, não como acaso, mas como consequência natural da sua nova postura interior. Você está agora num ponto de virada. Pode ouvir estas palavras e tratá-las como ideias interessantes, ou pode aceitá-las como lembrança de uma verdade que você sempre soube lá no fundo. Pode continuar acreditando nas velhas histórias que disseram que você não é suficiente, que a vida é dura, que riqueza é só para os outros. Ou pode começar a escrever uma nova história, uma história em que você é o criador,
em que você tem o poder de moldar a sua realidade, em que riqueza é a consequência natural do seu despertar. A escolha é sua, mas saiba disto: o universo não está esperando para te punir ou te premiar. Ele está esperando para responder à sua consciência. Ele é um espelho perfeito, imparcial. O que você pensar e sentir com convicção será devolvido a você. Essa é a lei, e ela é implacável na sua justiça. Se você pensa falta, recebe falta. Se você pensa abundância, recebe abundância. Não há exceções, não há favoritismo, não há injustiça. Há apenas a lei da mente funcionando com precisão absoluta. Então comece agora, não amanhã, não quando as circunstâncias estiverem melhores, não quando você se sentir pronto. Agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, comece a pensar diferente. Permita-se sentir a abundância. Permita-se acreditar que riqueza é possível para você. Permita-se soltar a velha identidade que te manteve pequeno. Você não é o seu passado, você não é os seus erros. Você é uma consciência infinita, tendo uma experiência humana. E essa consciência tem o poder de criar mundos. O tempo da limitação acabou se você decidir que acabou. O tempo da abundância começa agora, neste momento, com esta respiração, com este pensamento. Aceite-o, abrace-o, deixe-o fluir através de você e observe como a sua vida começa a se transformar, silenciosa, suave, irresistível, como a aurora que afasta a noite sem luta, sem barulho, apenas pela sua presença natural. Você é a luz que procura. Lembre-se disso, e o mundo inteiro se lembrará junto com você.